O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. E o Igor tem os detalhes, né, e vai trazer para a gente essa atualização. Pois é, só para a gente contextualizar, Luiz, em maio o governo federal editou um decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF, de 1,8% para 3,95%. A ideia do governo é ajudar a reequilibrar as contas públicas, arrecadando por esse aumento de imposto algo em torno de 20 bilhões de reais. Só que aí a Câmara dos Deputados disse que não iria aceitar que o governo aumentasse o imposto sem rever os gastos públicos. Então o Congresso aprovou um decreto legislativo que derrubava o decreto do presidente Lula. Então um decreto acabou derrubando o outro. Foi a primeira vez em 25 anos que o Congresso Nacional fez uma manobra desse tipo. Pois bem, esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Moraes acabou determinando que provisoriamente nenhum decreto vai valer, nem o decreto do Congresso, nem o decreto do presidente Lula, que já estava derrubado, já não estava valendo mesmo. Então, zera tudo, fica empatado para os dois lados, tanto para o Congresso quanto para o Poder Executivo. E aí o ministro Alexandre de Moraes marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho com ambas as partes para chegar a um denominador comum, chegar num consenso e evitar que essa crise política entre Executivo e Legislativo piore, se agrave com o passar do tempo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que essa decisão de Alexandre de Moraes está em sintonia com os deputados e com a sociedade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que nessa audiência de conciliação ele vai conseguir argumentar que, na verdade, esse aumento do IOF não é um aumento de canetada, linear, apenas do governo federal, mas que é necessário para reequilibrar as contas públicas. O fato é que Moraes foi criticado pela oposição, disse que Moraes está legislando no lugar do legislativo e tentando favorecer o poder executivo. Mas vai ter essa audiência de conciliação no dia 15 de julho para evitar essa crise política entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor, por essas informações. Foi uma decisão até surpreendente, né? Quem esperava, inclusive, uma decisão que favorecesse um pouco mais o governo ou que voltasse a valer a cobrança do IOF, não foi exatamente o que aconteceu, né? Agora, Alexandre de Moraes disse: vocês dois estão errados e achem uma solução. Por isso eu digo que foi uma decisão surpreendente. De toda forma, a gente precisa seguir acompanhando, porque nessa história, apesar de os dois decretos terem sido derrubados, o Congresso acabou levando a melhor, porque não tem cobrança de IOF valendo agora aqui no Brasil. Então, vamos seguir aguardando a audiência de conciliação que vai acontecer no dia 15 de julho. Sobre o pedido de demissão do presidente dos Correios. A saída dele acontece após o prejuízo bilionário, né, dos Correios que a gente tem acompanhado. Qual é o valor desse prejuízo, hein, Igor? Conta pra gente. Muito bom dia para você. Oi, Rose, bom dia para você, também para o Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. A dívida dos Correios só no primeiro trimestre deste ano ultrapassou 1 bilhão e 700 milhões de reais. É a maior dívida da história da estatal. E esse foi um dos principais motivos ao qual o Fabiano da Silva dos Santos, presidente dos Correios, pediu demissão neste fim de semana. Ele escreveu uma carta e entregou ao Palácio do Planalto, alegando os motivos pelos quais ele precisaria sair da estatal.
O Fabiano, ele já seria demitido, ele já sairia do cargo em agosto deste ano. Já haveria ali uma troca sendo negociada pelo presidente Lula. Mas diante de toda a pressão que os Correios têm vivido desde o início deste ano, então Fabiano Silva dos Santos acabou pedindo demissão antes mesmo do mandato dele na estatal acabar. Isso ocorre em meio à crise financeira que os Correios têm vivido, 1 bilhão e 700 milhões de dívida, e para reverter esse processo, para diminuir esse prejuízo, o Fabiano ele estava liderando uma verdadeira força-tarefa para tentar diminuir essa dívida, como, por exemplo, cancelar as férias de alguns funcionários, trocar o plano de saúde para coparticipação, então os funcionários dos Correios arcariam com uma parte do plano de saúde. Então ele estava ali liderando uma verdadeira força-tarefa para diminuir essa dívida de quase 2 bilhões de reais. Não foi possível, a dívida inclusive tem expectativa de crescer ao fim desse segundo trimestre, então a situação dos Correios pode se agravar ainda mais, foi parar na justiça inclusive. Outro ponto extremamente polêmico é que o União Brasil, liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer os Correios, quer presidir os Correios. Inclusive, o Davi Alcolumbre já teve várias conversas com o presidente Lula, aproveitando esse calendário de agosto para assumir a chefia da estatal. Então, um nome importante indicado por Alcolumbre seria possivelmente o novo presidente dos Correios. Diante do prejuízo, dos fracassos na tentativa de reverter esse prejuízo milionário e diante da pressão do União Brasil no presidente Lula, então o Fabiano Silva dos Santos resolveu pedir demissão da estatal nesse fim de semana. Inclusive, auxiliares do presidente Lula já confirmaram a entrega. Falta apenas o presidente Lula, então, oficializar no Diário Oficial da União. Lula está envolvido nos BRICS, no Rio de Janeiro. Quando voltar, deve tratar desse assunto, mas o fato é que Fabiano já vai sim deixar a presidência da estatal. Agora, Lula vai ter uma missão: indicar um nome técnico para tentar reverter essa crise, ou então indicar um nome requerido pelo Davi Alcolumbre, uma indicação política para evitar um novo desgaste com o Congresso Nacional. Tudo isso vai ser colocado na balança pelo presidente Lula, o que pesar mais ele vai escolher. Muito provavelmente ele vai ceder à pressão do União Brasil e então deve fazer uma indicação política, Luiz e Rose. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!